A cidade do Vaticano é o menor estado soberano do mundo, com apenas 19 hectares, situada no coração de Roma. Apesar de seu tamanho diminuto, ela abriga uma das instituições mais influentes da história, a Igreja Católica. Todos os anos, milhões de pessoas se reúnem na imensa Praça de São Pedro, encantadas com a beleza da arquitetura renascentista, da imponente cúpula de Michelangelo e da atmosfera espiritual do local. No entanto, poucos imaginam que por trás dessa grandiosidade visível existe um universo subterrâneo ainda mais fascinante, repleto de segredos, relíquias e histórias que desafiam a compreensão comum da fé e da história. Logo abaixo da Basílica de São Pedro estão as chamadas Grutas do Vaticano, um complexo subterrâneo composto por capelas e câmaras funerárias que abrigam os restos mortais de mais de 90 papas. Essas galerias silenciosas, sombreadas e cuidadosamente preservadas são mais do que locais de sepultamento. Elas são símbolos poderosos da continuidade espiritual da Igreja, onde cada novo pontífice literalmente celebra a missa sobre os corpos de seus antecessores, reforçando a noção da sucessão apostólica, uma linha ininterrupta de autoridade religiosa que remonta ao apóstolo Pedro. Essas grutas seguem as fundações da antiga basílica, construída pelo imperador Constantino no século IV. Esse templo primitivo foi erguido exatamente sobre o local onde os primeiros cristãos acreditavam estar o túmulo de São Pedro. Mas a construção não foi simples. Logo abaixo do terreno escolhido, os engenheiros de Constantino encontraram uma vasta necrópole romana, um cemitério com fileiras de túmulos familiares ao longo da Via Cornélia. Em vez de destruí-la, eles tomaram uma decisão engenhosa. Preencheram os espaços com terra, criando um platô artificial que serviu de base sólida para a nova igreja. Assim, preservaram parte da história antiga, enquanto lançavam os alicerces do que viria a se tornar o centro do cristianismo mundial. Com o passar dos séculos, a Igreja não apenas se fortaleceu espiritualmente, mas também se consolidou como uma potência política e militar. De 756 a 1870, o Papa governou os Estados Papais, um território extenso no centro da Itália. Durante esse período, o papado se envolveu em diversas guerras, como a Guerra dos Oito Santos e as guerras italianas do século XVI. Embora muitos registros de atrocidades cometidas por tropas papais tenham se perdido ou sido censurados, sabe-se que o período foi marcado por episódios de violência e disputas por poder, muito distantes da imagem pacífica dos pontífices modernos. Diante de tantos conflitos e ameaças externas, o Vaticano precisou garantir rotas de fuga. Uma das mais emblemáticas é o Passetto di Borgo, um corredor fortificado com quase 1 quilômetro de extensão que conecta o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo. Construído no século XIII, esse caminho secreto permitiu que ao menos 3 papas escapassem com vida de invasões. Alexandre VI o utilizou em 1494 para fugir das tropas de Carlos VIII. César Borgia, após a morte de seu pai, o usou em 1503 para consolidar poder. Já Clemente VII fugiu pelo Passetto durante o saque de Roma, em 1527, enquanto a guarda suíça resistia heroicamente à invasão das tropas imperiais. Além de sua história militar e espiritual, o Vaticano abriga um dos maiores e mais misteriosos arquivos do mundo, os Arquivos Secretos do Vaticano, renomeados em 2019 para Arquivos Apostólicos. Com cerca de 85 quilômetros de estantes, esses arquivos contêm documentos que abrangem mais de 12 séculos de história. Entre eles estão cartas trocadas entre papas e reis, reclamações de Michelangelo sobre pagamentos pela Capela Sistina, os registros do julgamento de Galileu, a bula de excomunhão de Martinho Lutero e até o pedido de anulação de casamento feito por Henrique VIII da Inglaterra, cuja negativa resultou no rompimento com Roma e na criação da Igreja Anglicana. Contudo,
Esses são apenas os documentos que o Vaticano permite que o mundo conheça. Muitos acreditam que ali também estejam escondidos registros extremamente sensíveis, como arquivos sobre a relação da Igreja com o regime nazista, escândalos financeiros, julgamentos religiosos, secretos e comunicações diplomáticas altamente comprometedoras. O acesso ao acervo é rigidamente controlado. É preciso ter um diploma universitário, uma carta de recomendação de uma instituição acadêmica, declarar com precisão os documentos que deseja consultar e passar por uma entrevista em italiano. Mesmo após aprovado, o pesquisador só poderá acessar os materiais previamente autorizados, sob vigilância constante. Esse controle rigoroso garante que certos documentos permaneçam invisíveis, mesmo estando à vista. Em 1939, uma descoberta extraordinária reacendeu o interesse mundial pelo subsolo vaticano. Durante uma obra de restauração nas grutas da Basílica, operários romperam acidentalmente uma parede e encontraram a antiga necrópole romana, esquecida por mais de 1.600 anos. Ali, entre tumbas de famílias pagãs e cristãs do século II e III, os arqueólogos identificaram o troféu de Gaio, um túmulo simples, mas venerado por séculos. Em 2013, o Papa Francisco exibiu publicamente fragmentos ósseos encontrados nesse local, que, segundo análises científicas, pertencem a um homem robusto morto por volta dos 60 anos. As evidências coincidem com os relatos históricos sobre o apóstolo Pedro. Se verdadeiras, essas relíquias indicam que todo o esplendor do Vaticano foi literalmente construído sobre os restos de seu fundador espiritual. Diante de tantos elementos históricos, simbólicos e espirituais, é inevitável que surjam teorias da conspiração. Algumas sugerem que o Vaticano possui registros secretos de acordos com os nazistas envolvendo bens de vítimas do Holocausto. Outras especulam que documentos comprometedores sobre escândalos modernos, envolvendo finanças e moralidade, estão escondidos sob sigilo perpétuo. E há ainda as mais extravagantes, que falam sobre a ocultação de provas de vida extraterrestre. Embora estas últimas sejam altamente improváveis, o fato de a Igreja manter tanto controle sobre seu acervo só alimenta a imaginação popular. No fim das contas, talvez o mais impressionante seja perceber que o Vaticano não é apenas um símbolo de fé e tradição. É também um repositório vivo de segredos milenares, um monumento erguido sobre camadas de pedra, história, poder e silêncio. Em seus subterrâneos repousam os vestígios de uma civilização que moldou o mundo moderno. E por mais que tentemos desvendar todos os seus mistérios, talvez nunca conheçamos tudo o que se esconde sob os alicerces da fé. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.